E vamos ver aí. Foi pedido aqui também, uns dias atrás, e vamos ver aqui do que se trata. O que acontece com ele? Eu tenho muitos efeito Mandela, sabe, assim, eu sempre acho que eu já li algum relato desse tipo, ou que eu já li, ou são títulos parecidos que acabo, né, pensando, será que eu já li? Não, mas eu não li, né? Não li. Mas talvez um título parecido. Mas vamos ao relato de hoje, então. O que acontece com ele? É um moço que nos conta. Tá. ahn, Deixa eu ver se essa primeira parte aqui. Tá. Tá, não, ele tá falando que vai mandar um outro relato aqui, que é uma continuação de um outro, mas depois ele vai arranjar um tempo para escrever. Mas vamos lá. Olá, Aninha, Matheus e todos. Esse relato que vou contar não é algo meu, e sim algo algo que acontece com um familiar meu. Não vou falar nomes aqui, mas vou alterar, vou fazer alterações aqui, tá? E tá. Tá, bom, ele tá alterando, tá, nomes trocados também, né, por favor. Não vai citar muitos nomes, mas beleza. As pessoas envolvidas são 3, que inclui eu, uma tia e um tio. Pois bem, tem cerca de algumas semanas e a família acabou perdendo uma pessoa muito importante devido a uma história muito longa, uma história extensa aí que eu não vou contar para não fugir tanto do foco principal aqui. Eu acredito que isso não foi o causador do problema, mas talvez tenha sido algo que teve um impacto negativo muito grande com esse meu tio e essa minha tia. O meu tio Renato e sua esposa, minha tia Roberta, sempre foram pessoas que, a meu ver, sempre foram pessoas normais. Aparentemente sem nenhum histórico de comportamento estranho, nem de qualquer outro tipo de problema. Pelo menos, observando bastante, nunca notei isso. Pois bem, começando então do início. Eu agora posso especular que o que acontece hoje teve início provavelmente no período pós-pandemia. Há uns 3 anos atrás, onde a vida do meu tio e da minha tia foi bombardeada por uma série de questões. Peraí. Então, uns 3 anos atrás, a vida do meu tio e da minha tia foi bombardeada por uma série de questões que os fizeram mudar completamente a vida. E isso em todos os aspectos, tanto profissionalmente como, como no âmbito profissional, pessoal e no modo geral, assim, de vida, no modo de vida geral deles. Resumindo, meu tio, dono do próprio negócio, seu próprio chefe, junto com a minha tia, se viram diante dessa crise que afetou o país. Meu tio era dono de uma empresa relativamente conhecida aqui onde eu moro, que prestava serviço de manutenção e locação de carros, chegando a ter cerca de 30 veículos. E junto com a minha tia e seus funcionários, tinha uma vida melhor do que muitos, né? Tendo condições de ter uma casa boa, 3 carros particulares de alto padrão, um estilo de vida que daria até um pouco de inveja em muitas pessoas. Porém, esse mar de tranquilidade se deparou com um conjunto de fatores que mudou tudo isso. E me provou que quase sempre, quando você não tem uma conduta correta com o próximo, você recebe isso de volta, independente do tempo que leve, podendo levar muito tempo ou ser assim, quase instantâneo, como nesse caso, sabe? Karma instantâneo. Bom, fato 1. Quando se viu diante de uma situação que estava impedindo meu tio de cumprir a folha de pagamento de seus funcionários e de manter o alto padrão de sua vida, era uma questão lógica e sem muita discussão moral. Ele precisaria acontecer um corte de gastos, tanto no lucro que ele levantava no mês, quanto, infelizmente, o corte e a demissão de alguns dos funcionários. Infelizmente, né?
E mesmo sabendo da situação dos funcionários antigos que possuíam família, que dependiam desse emprego para pagar as suas dívidas, isso para sustentar suas famílias, o meu tio começou a atrasar salários. Entra a parte ruim. O atraso não era feito por conta da atual situação, e sim para suprir os seus luxos. Como ele não queria fazer corte de gastos na vida pessoal dele, cortando viagens mensais que ele fazia para fora do país, mensais, hein? Que fazia para fora do país, vinhos caros e todo o luxo que ele tinha, ele começou a não pagar os seus funcionários. Ou seja, ele tirava o dinheiro das suas obrigações para suprir as suas não obrigações. Isso levou quase um ano, chegando a ter funcionários que entraram com uma ação na justiça pedindo o pagamento de seus salários atrasados. Mais do que justo, né? E no meio disso tudo, com a natureza... com a natureza mais depressiva... Com a natureza? Não entendi. Mais depressivo, arrogante, sem qualquer nível de empatia, o que ele fez? Peraí, e no meio disso tudo... eu não entendi aqui com a natureza mais depressiva, não sei. Arrogante, sem qualquer nível de empatia, o que ele fez? Declarou falência. Vendeu os carros e aparentemente sumiu com o dinheiro e deixou todos os funcionários na mão. Como eu acredito que parte da minha família está presa num ciclo surreal de comportamentos tóxicos e repetitivos, acredito, ele não apenas sumiu do mapa, como começou a ser procurado. A justiça já tinha um mandado de busca e apreensão dos bens, os quais seriam convertidos para o pagamento desses salários atrasados, se não me engano. Me perdoem pela falta de conhecimento jurídico para tentar explicar melhor isso, mas resumindo, foi algo nesse sentido. Eu atualmente não sei como essa situação foi contornada, mas posso dizer que ela teve consequências sérias em sua vida. Eu precisei contar isso, pois eu acho que o problema começou aí. Acho que o problema começou aí, foi se desenvolvendo até chegar num estado não mais físico. E é aqui que entra o sobrenatural. Nesse período surgiu, não sei como, uma espécie de transtorno de acumulação da parte desse meu tio. Ele se mudou para um interior e lá começou a juntar, sem motivo algum, lixo. Sim, isso mesmo. Absolutamente tudo que as pessoas descartavam, como móveis velhos, aparelhos eletrônicos quebrados, tudo. Pois bem, se eu não estivesse dentro da história, eu afirmaria, sem dúvidas, que ele teria desenvolvido esse transtorno, por conta do choque emocional que ele passou. Ele precisava de um acompanhamento médico. Uma doença estava se desenvolvendo na cabeça de uma pessoa que estava mentalmente conturbada. Era algo triste, mas até o momento totalmente lógico, ao meu ver. A meu ver, né? Mas é aí que esse meu familiar, que eu mencionei, né? Mas é aí que esse meu familiar, que eu mencionei como sendo um membro importante da família, faleceu. E é aí que desandou tudo. Contextualizando, eu sempre digo que parte da minha família tem o que eu chamo de síndrome do burguês. É isso? E isso veio da genética paterna da família, onde grande parte desses meus tios e tias herdou, digamos assim, essa síndrome batizada por mim. Consiste em todos terem comportamento extremamente questionável, quando se trata de luxos ou de ostentação. Como, por exemplo, em uma situação no qual precisavam ajudar um parente próximo, eles, sem questionar, negavam, alegando que não tinham condições de ajudar e, em contrapartida, essas mesmas pessoas tinham bolsas da Dolce & Gabbana que custava 10 mil reais, entende? Enquanto... outro exemplo, novamente... mais um exemplo.
Novamente, pessoas próximas precisavam de ajuda, ninguém se prestava a ajudar, alegando que não podiam por conta do trabalho. Essas mesmas pessoas viajavam e viviam em festas caríssimas e sempre com o último iPhone, mesmo que isso significasse não ter grana para custear os estudos do filho, que passou em primeiro lugar de medicina. Pois bem, explicado isso e voltando para esse meu tio, quando nos encontrávamos, mesmo ele estando assim no fundo do poço, ele continuava passando uma imagem de alguém que estava por cima da carne seca. Porque uma parcela da minha família, novamente, é tão presa a questões de status e da imagem que eles passam, que eles não pensam em nada. Eles não pensam assim em se desenvolverem para conquistar essas coisas, entendeu? Tipo, a gente vai galgando, trabalhando, se esforçando, aí chega uma hora que realmente, né, você começa a ganhar muito bem, papapá, e você desfruta disso, mas eles não pensam em conquistar isso de uma forma que seja uma consequência, vamos dizer assim, né? Eu estou ganhando muito bem, consequentemente posso gastar com essas coisas. Não, eles não pensam nisso, como conquistar algo, a não ser algo dado. É isso? Que é um negócio fácil, seria isso que eu tô entendendo? Pois bem, encontrei meu tio no funeral desse familiar que faleceu. Eu só não entendi aqui, então, quem que faleceu. Eu achei que fosse o tio. Aqui ele tá falando, mas até o momento totalmente lógico, ao meu ver. Mas é aí que esse meu familiar, que eu mencionei como sendo um membro importante da família, agora eu não lembro quem que é. Enfim, um membro importante da família faleceu. Que não é esse tio, é uma outra pessoa aí, faleceu, e aí que o negócio desencadeou mesmo. Então, beleza. Pois bem, encontrei o meu tio no funeral desse familiar que faleceu. E eu senti um arrepio e um mal-estar, aparentemente sem motivo. Pensei, com certeza é a energia do cemitério, né? Ela não deve ser das boas. O funeral acabou e voltamos a nos encontrar no dia seguinte para fazer a limpeza do apartamento e novamente o mesmo frio na espinha e um certo desconforto em chegar perto desse tio. Pensei novamente. Vai ser assim toda vez que eu encontrar com ele, será, né? Eu cresci junto com a minha família, eu nunca tive isso. Vou ter isso agora? É isso, será? Bom, deixei passar e na mesma semana encontro com meu tio e com a minha tia novamente. E aí, novamente, um desconforto bem incômodo. No início eu não estava ligando. Isso que eu sentia diretamente relacionado a... Eu não estava ligando para isso que eu sentia, que era diretamente relacionado a ele. Porque sempre que nos encontrávamos, não era apenas ele, tinha a família toda junto, né? Então eu não associava que era algo diretamente com ele, né? Porque tinha toda a família junto. Então eu não tinha certeza de quem estava me passando esse desconforto. Aconteceu uma reunião para a leitura do testamento e no caminho, né, até o local, fui eu, junto com meu pai, com a minha mãe, com a minha namorada. E no caminho escuto meu tio conversando com meu pai, que tinha voltado a ter crises de convulsões, as quais ele não tinha desde criança, e que estava com todo o corpo doendo. Já tinha visitado especialistas, mas ninguém sabia o que era. Minha tia, que é um ser de luz no meio dessa pataquada toda, comentou que achava ser fibromialgia. Bom, a conversa continuou e minha namorada, em off, comentou comigo. Tá estranho isso aí. Eu desconversei e o tempo passou. Uns 15 dias. Aí eu encontrei com meu primo, o filho desse meu tio, pois marcamos de ir no cinema. E papo vai, papo vem, descubro que esse meu tio... E descubro que esse meu tio estava fazendo consultas regulares com um psicólogo e com uma psiquiatra. Não fiz nenhuma suposição, pois as pessoas têm a mania de associar o louco com os psiquiatras, né?
E é aí que mora o problema, porque negligenciamos o profissional que avalia a sua saúde mental. A mente é o que controla tudo. Para ela apresentar problemas é muito fácil. E como não tratamos, isso vai se desenvolvendo por conta desse tabu que se criou em cima disso. Exatamente. Ah, vou no psiquiatra para quê? Eu não sou louco, né? Aí não vai tratar da mente. Bom, meu primo comentou comigo que ele estava indo escondido para essas sessões e que pediu para ninguém contar que ele estava indo, pois achava que ia ser taxado de louco e tal. Mas foi aí que o meu primo me contou algo interessante. Quando meu tio retornou de sua primeira sessão, ele chegou em casa e comentou algo que sua médica tinha lhe dito. Ele desdenhou, mas isso ficou marcado, porque o meu primo contou que assim que ele pisou na sala e começou a consulta, a primeira coisa que a médica falou foi: "O senhor tem religião?" Meu tio respondeu que não. Ela continuou a consulta normalmente. E antes de ir embora, ela comentou o seguinte com meu tio: Posso te dar um conselho? Se você está aberto a aceitar a minha sugestão, faça uma visita a um centro espírita. Eu não preciso nem dizer, né, que ele, por conta disso, questionou o profissionalismo da médica. Mas aconteceu um salto de alguns dias, e aí chegando nessa semana, que eu estou escrevendo, inclusive, onde toda a família foi pega de surpresa, quando começou a circular no grupo da família que o transtorno de acumulação desse meu tio chegou num limite onde a vigilância sanitária precisou intervir, porque a casa estava se tornando um enorme lixão, sendo centro para a proliferação de doenças, né, como dengue, sei lá, doenças transmitidas por ratos. E aí a família correu até a casa e foi todo mundo em direção onde ele morava. Como era em outra cidade, todos se organizaram e foram até esse meu tio. E quando chegamos lá, chegamos no meio de uma briga dele com os vizinhos, que não suportavam mais aquela situação que ele estava vivendo, né? O que ele estava fazendo ali. Os vizinhos também, né? Devia cheiro, tudo mais, né? Ele, por mais louco que pareça, não estava percebendo o quanto ele estava afetando. Ele não percebia o quanto ele estava afundado naquilo, ou ele não queria perceber isso. Mas o que me chama a atenção não foi o estado da casa, nem dele, mas sim as manchas pretas, semelhantes à fumaça que sai dos carros, daqueles carros quebrados, sabe? Aquelas fumaça preta, que estava se concentrando em diferentes partes da casa e nele, no meu tio. As manchas ficavam sobre determinadas regiões e não estavam na pele dele. Estavam em volta de... Acho que é corretor automático aqui. Estavam em volta, acho que de seu corpo, nas suas costas e principalmente em sua cabeça. Quando todo mundo chegou... Só para contextualizar, esse moço que está contando, ele vê as coisas. Acredito que é isso, ele vê. Então, ele viu isso que talvez ninguém mais veja, né? Ou só quem tem essa sensibilidade aí. Então, ele conseguiu enxergar essas manchas pretas como se fosse fumaça de carro velho, quebrado, sabe? Aquelas fumaça preta. Ele viu concentrado em alguns pontos da casa e ao redor do tio. Cadê? Principalmente na cabeça. Quando todo mundo chegou lá, começou o caso de família, né? Porque meu tio brigava com os vizinhos brigavam com os meus tios, que brigava com o meu... Peraí. O meu tio brigava com os vizinhos vizinhos brigavam com não sei quem, que brigava com o meu tio. Eu vou dizer pra vocês que no meio da discussão, eu entrei na casa pra analisar um pouco. Entrou eu, meu primo e minha namorada, que estava com tanto medo e nojo do estado da casa que resolveu fazer cosplay de mochila. Ela foi agarrada nas minhas costas. Nem reza descolava aquela menina das minhas costas. Meu primo, que já tinha saído
da casa por conta dessa situação foi até o seu, acho que antigo quarto, onde o meu tio já tinha colocado um monte de tranqueira. E ele começou a chorar e contou que ele afundou, mas mesmo assim se recusava a reconhecer, muito menos tratar essa doença. Curiosamente, a casa estava cheia de uns borrões escuros que estavam em areias de mofo, em áreas, né? Que estavam em áreas de mofo. Né? Eram manchas escuras, assim como mofo nas paredes, nos cantos das paredes. Estava nos cantos, mas não estava na parede. Estavam em cima dessas coisas, como um vapor de algo que se acumulou numa região específica. Eu e minha namorada estávamos tentando acalmar o meu primo. Ele estava com razão em estar daquele jeito. Eu também estaria assim. Quando chegamos no ex-quarto dele, a cena era grotesca. O quarto tinha diversas pilhas de jornais que estavam em cima de caixas de papelão. Não dava sequer para ver as paredes. O quarto estava estranhamente frio. E as manchas escuras não eram apenas manchas no quarto dele. O quarto inteiro estava escuro, mas sem motivo. Porque além das luzes estarem ligadas, acesas, o quarto tinha janelas grandes de vidro. Mas no momento parecia que era noite, porém era 2 horas da tarde. Mas de tão escuro, mesmo com luz acesa e janelas abertas de vidro, parecia que era noite, de tão escuro que estava aquele quarto. Como se essa fumaça não estivesse só em pontos, estivesse tomando o quarto todo. Eu não aguentei ficar ali, além do cheiro que estava insuportável. Eu também estava passando mal, aquele mesmo sentimento de mal-estar que eu sentia quando chegava perto do meu tio. Saí, fui para dentro do carro com meu primo e com a minha namorada e comentei: aqui tá com um clima pesado demais, eu vou chamar um Uber e vou embora. Aí eu perguntei pro meu primo se ele não queria vir com a gente e ele veio. Passou o dia, meus pais chegaram em casa umas 7 da noite e eu soube que a confusão acabou depois que a polícia chegou. Meu primo passou a noite aqui em casa, mas ninguém dormiu, porque ele estava mal por conta do pai e por conta da minha tia, mãe dele, né, que sofreu vivendo naquele estado, que sofreu vivendo como estava, que sofreu vivendo daquele jeito, sei lá, acho que ela estava morando com a mãe, não entendi direito aqui, mas a tia dele, acho que em vez de ficar vivendo naquela casa, naquele estado, foi morar com a mãe dela, eu acho que é isso. Bom, ficamos a madrugada inteira conversando e conseguimos, naquele momento, tirar o meu primo do estado triste em que ele se encontrava. Durante a conversa, ele comentou que achava que o pai estava naquela situação por conta das ações que ele tinha tomado no passado. Eu argumentei, tentando dizer que nem sempre é uma coisa ou outra, mas às vezes uma coisa leva a outra. Eu excluí totalmente as coisas que tinha visto naquele dia ou naquela casa, justamente com receio de não jogar no meu primo mais problemas. Acho que ele não contou das coisas que ele viu na casa, as fumaças, as partes escuras ali, para não causar mais, encher mais a cabeça dele, que já estava cheia, né? Mas até ver como o sobrenatural peraí, no meio meu primo mais problema, mas até ver com não entendi, mas até ver como o sobrenatural estava agindo. Enfim, mas vi como o sobrenatural estava agindo. Provavelmente o sobrenatural estava interferindo negativamente na vida do meu tio. Eu achava que o que aconteceu com ele era apenas uma negligência para com sua própria saúde mental. Mas depois desse ocorrido, eu realmente estou acreditando que tem muito mais coisa do que apenas a parte física. Eu não sei se a parte não física foi o único ponto que gerou tudo isso, mas eu estou começando a acreditar que a parte física e a parte não física interferem e têm impacto tanto para pesar a favor quanto contra.
Isso ficou bem nítido para mim. Eu não posso afirmar que as ações dele levaram ao estado atual em que ele se encontra, mas é o que parece. Cada vez mais eu percebo que, de certa forma, a minha família talvez viva um loop, sabe, um looping contínuo, os mesmos padrões de comportamento, e isso vale para tudo. Eles apertam 10 vezes a mesma tecla, achando que vão ter resultados diferentes, entende? Eu já criei uma teoria de que talvez todo mundo, depois que morre, volta de certa forma para talvez tentar corrigir esses defeitos. Eu posso estar viajando muito na maionese, mas se for o caso, vai levar muito tempo para eles conseguirem perceber isso e mudar. Ou talvez sigam esse looping até quando não der mais. O fato é que eu acabei vendo uma possível manifestação não física que estava gerando problemas físicos. De novo, eu não sei se eu posso dizer que algumas doenças ou distúrbios mentais podem ter origem em uma parte não física, e isso desenvolve até chegar em alguns distúrbios. Ou isso varia de caso para caso. O fato é que a família conversa sobre possíveis trabalhos feitos com intenção de prejudicar ele, e que isso seria o causador de todos os problemas dele no momento. Mas apesar de não duvidar de nada, eu acho que o que está acontecendo aqui é literalmente a lei do retorno. O karma agindo, cobrando uma dívida, tentando consertar esses tipos de comportamento, à base do sofrimento mesmo. Como a história ainda está rolando por aqui, meu tio continua se negando a assumir que precisa de ajuda. Caso aconteça alguma atualização que envolva o sobrenatural, eu atualizo a história, mas a questão que fica é a seguinte: estaria ele pagando e colhendo o que plantou? Sendo vítima de algum tipo de magia? Ou apenas passando por uma doença mental sem qualquer tipo de envolvimento sobrenatural? O fato é que manifestações densas e pesadas foram presenciadas por mim. O que me leva novamente a crer que o problema talvez não seja apenas no psicológico, e sim no espiritual. Por mais que não goste de usar esse tipo de termo, pois fica associado a algo religioso, isso para mim acaba restringindo a visão do todo. Mas o que vocês acham? Eu também acredito que muitas coisas que acontecem é justamente como ele falou, uma junção. E essa médica talvez também enxergue coisas que ninguém mais vê. Talvez ela já tenha visto algo de espiritual ao redor do cara, por isso ela deu uma sugestão para ele, tipo, ela talvez não possa falar, como ela tá ali atuando como psiquiatra, ela é uma médica, ela não pode chegar e falar, estou vendo manchas escuras ao seu redor, então ela não vai falar do espiritual, mas ela tentou dar uma dica para ele. Que tal você procurar um centro espírita para tirar as coisas, porque esse negócio é espiritual, querido, né? Talvez isso. E faz muito sentido, né? Eu também acredito nisso. Quando você faz coisas erradas, isso é cobrado cedo ou tarde. Ai, que chique meu copo. Então, e ele viu. Então, ele... Podemos dizer que ele é médium. Ele vê espíritos, ele vê essas coisas. E ele viu essas coisas na casa do homem, do tio, né? E também no tio. Vocês entenderam que não era mofo na parede. Parecia manchas de mofo, mas elas não estavam grudadas na parede. Elas estavam próximas, como se fosse um vapor flutuando em cima das caixas, próximas às paredes e ao redor do tio. Então, ele, de alguma forma, tem alguma coisa ali com ele. A questão é, resultado, é karma, algo mandado, porque ele pode ter, com certeza, ele criou muita inimizade. Ele foi pra justiça, porque funcionários esperando salário, não recebia. Então, às vezes, uma dessas pessoas também, já fulo da vida, mandou algum trabalho. Então, que não deixa de ser consequência também de algo ruim que ele fez, que
que desenvolveu inimizades aí, enfim. Deixem suas opiniões sempre com respeito, por favor. Deixa eu dar beijinho aqui pra vocês.